Livro de língua portuguesa, página 162. Vamos lá começar. Construindo a gramática. Construindo a gramática. Pontuação e tipos de frase. Desliga aí o áudio de vocês, por gentileza. Desativa o áudio para poder escutar direitinho. Todo mundo com áudio desativado? Então vamos lá. Temos aqui, ó, sinais de pontuação. Primeiro nós vamos conhecer os sinais de pontuação, certo? E depois eu quero que vocês identifiquem para mim esses sinais em um texto, certo? Vamos lá. Quem conhece o ponto de interrogação? Para que ele serve? Ele serve para quê? Sem olhar no livro. Para que serve o ponto de interrogação? Há perguntas. Para perguntas. Isso. É utilizado no final das frases que indica uma pergunta. A Pro colocou aqui, ó, um exemplo para vocês. Por que você saiu tão cedo da festa? Olha o ponto de interrogação. Olha onde está o ponto de interrogação aqui, ó. Tá vendo? Ponto de interrogação serve para frases que indicam uma pergunta. Vai estar sempre no final da frase que indica uma pergunta. Me dê outro exemplo aí, por favor, de ponto de interrogação. Uma frase. Eu posso dar, Pro? Pode, já deu, tá vendo? Por que você sai tão cedo da escola? Você. Por que você saiu tão cedo da escola? Isso. Outro exemplo. Você comeu minha comida. Aí, no celular. Você comeu minha pizza? É isso? Ainda não Muito bem, é uma pergunta. O segundo, gente, a segunda pontuação aqui é o ponto final. Para que serve o ponto final? Alguém sabe? Para final de frases. Terminar a palavra. Para finalizar a palavra, mais ou Para menos. encerrar uma ideia. Não é frase, não? Olha, para encerrar uma ideia. Pode ser uma frase afirmativa ou uma frase negativa. Vocês estão conseguindo me ouvir? The words to hide. It's written to Stephanie. Sim. Ótimo. Olha, ponto final serve para encerrar uma ideia e é utilizado tanto em frase negativa quanto em frase positiva. Eu trouxe um exemplo aqui de frase negativa com ponto final. Olha, não consegui dormir bem esta noite. Tá vendo o ponto final aqui? Encerrou uma ideia. A pessoa não conseguiu dormir bem essa noite. Se fosse uma frase afirmativa, seria o quê? Consegui dormir bem essa noite. Ora. Pode falar, Daniel. Eu não entendo esse ponto de exclamação. Para que é esse? Eu não entendo. Toda vez que tem um texto que eu estou lendo, eu não entendo. Olha, o ponto de exclamação, ele é utilizado no final da frase para indicar algum sentimento. Pode ser medo, pode ser felicidade, pode ser tristeza, pode ser alegria, para identificar sentimentos. Certo? Por exemplo, a pessoa que pede socorro, ela está precisando de ajuda. Se ela está precisando de ajuda, ela está com medo de alguma coisa. Medo. Quando você pede socorro, você não está precisando de ajuda? Não está com medo de alguma coisa? Socorro! Está identificando algum sentimento. Então, o ponto de exclamação é justamente para isso. É utilizado no final de uma frase que indica surpresa, que indica raiva, alegria, dor, medo.
Entendeu? É o ponto de exclamação que é usado. Olha aqui o exemplo do número 3. Socorro! E olha o ponto de exclamação para indicar o sentimento que a pessoa está sentindo. Inteligente. Bem redundante. Eu amo ser redundante desse jeito, Jesus. Vai. Número 4 agora, ó. Travessão. Alguém sabe para que serve Ô, mãe. travessão? Sim. Pessoas falando. Nunca isso. Mas nós temos... Peraí que eu tenho que adicionar alguém, porque eu não tô conseguindo. Deve ver que não entra. Ó, please. Que nome mais fala, você coloca você Olha, gente, prestem atenção. O travessão, ele é usado no início de um parágrafo. Preste atenção, viu? Nisso aqui que é muito importante. E temos uma observação para fazer. Você atrapalha a aula da... Gente, estão escutando direitinho? Desliga. Então, vamos lá. Ó, preste atenção. O travessão, ele é usado no início de um parágrafo todas as vezes que houver uma fala de um personagem. Por exemplo, ó, por favor, fale a verdade, estou angustiada. Ou então, sua mãe desesperada lhe disse, por favor, me ajude, estou angustiada, entendeu? E ó, o travessão, ele é usado no discurso direto. No discurso direto, quando a pessoa fala diretamente para outra. E no discurso indireto, não é necessária a travessão, porque a fala do personagem é narrada por outra pessoa. Se eu estiver aqui falando com o Daniel, por favor, Daniel, fale a verdade. Eu estou falando com ele, então eu preciso desse ponto de travessão aqui, tá vendo? Eu preciso do travessão para indicar que eu estou falando. Se fosse um discurso indireto, se fosse outra pessoa narrando a história que está se passando entre mim e Daniel, não ia precisar do travessão, porque ia ser narrada na terceira pessoa do singular ou do plural, tanto faz. Entenderam? O ponto de travessão, que é usado na fala direta, quando está falando com outro personagem, com outra pessoa. Vocês entenderam? Faz o sinalzinho assim, ó, quem entendeu. Ótimo. Depois eu vou ver se vocês entenderam realmente. Vamos agora para o próximo. 2 pontos. 2 pontos são utilizados para introduzir a fala dos personagens, para explicar uma ideia e numa sequência de palavras da mesma natureza. Por exemplo, vamos lá para o nosso exemplo para ficar claro aí para vocês. Com hesitação, Pedrinho respondeu. Olha o 2 pontos onde está. Tá vendo? 2 pontos. Está sendo usado para indicar a fala de um personagem. Não posso perder esta festa. Quebrou os ossos. Entenderam? Quer ver outro exemplo? Esta é minha maior preocupação. 2 pontos. Qual a preocupação da pessoa? Ela vai falar, contar, João, toda a verdade. Contar, Pedrinho, toda a verdade. E temos outro também, outro exemplo. Ó. Trouxe frutas do pomar. 2 pontos. Melão, caju e laranjas. Tá vendo? Os 2 pontos são usados para introduzir falas de personagem, para explicar uma ideia e numa sequência de palavras da mesma natureza. Por exemplo, estou falando com Renata, com Yasmin e com Daniel. Estou falando 2 pontos. Renata, Yasmin e Daniel. Vamos lá para o próximo. Nosso próximo é a vírgula. Quem sabe para que serve a vírgula? Para separar as palavras. Isso. A vírgula indica uma pequena pausa na leitura, separa itens e datas, separa o nome do lugar, essas coisas. Olha o exemplo. Flávia, vírgula, de tanto gritar,
Ficou rouca. Temos outro exemplo também. Preciso comprar 2 pontos. Pão, vírgula, queijo, vírgula, manteiga e açúcar. Alguém pode me dar outro exemplo de como se usa a vírgula? Sim. Eu preciso comprar açúcar. Vírgula, preciso comprar café. Vírgula, preciso comprar arroz e feijão. Isso aí, muito bem. Mas a gente não tá pra botar teste não, tá, professora? Isso aí não vai ser na avaliação, não. Não se preocupe. Bota na avaliação que a gente já sabe. Bora. Vamos lá. Número 7, reticências. Reticências são aqueles 3 pontinhos. Olha, tá vendo aqui? Número 7, reticências. Eles são usados para interromper um pensamento ou uma fala. Olha o exemplo. Quando entrei no porão, reticência, o silêncio ecoou. Alguém pode me dar outro exemplo de reticência? Quando entrei dentro do carro, o silêncio ecoou. Muito bem. Parabéns. Eu entro dentro do carro, do meu transporte, ou do meu tio, aí ele fica quieto, de boa na dele. Eu falo, tio, a gente vai pra onde ele quieto? Tio, a gente vai, ele vai pra onde ele quieto? Aí eu falei, desiste, saiu do carro. Agora, pessoal, olha, vamos fazer a leitura aí já na página 162 de vocês. Vamos fazer a leitura juntos, certo? Olha aqui. Pontuação. A luz. Deixa eu adicionar aqui, nosso coleguinha. Chegou tarde. Vamos. A luz atrai mariposas. O melado, formiguinhas. A flor atrai abelhas. Sorvete atrai criancinhas. Mal se escuta ao longe o grito. É sorvete! Quem vai querer? Aparecem sem demora as crianças a correr. Quero de creme, diz Paulo. Pede Lúcia, um de abacate. Eu de manga, um de morango. Eu quero um de chocolate. Vocês percebem que quando nós falamos assim, quando nós estamos conversando, fala oral, sem ser escrito. Quando eu estou conversando com Yasmin, aqui, normalmente eu uso expressões, eu uso gestos, eu uso a entonação da minha voz para poder caracterizar cada frase. A pontuação não é diferente, gente. Olha, a pontuação... Jesus, quer comprar o carroça aí todo. também. Carroça toda, não vai dar pra estudar. Tá todo mundo me escutando? Peraí, só um pouquinho, deixa eu desativar o áudio aqui, que eu não tô conseguindo entender, gente, o que tô falando. Peraí, velho. Peraí. Toma aqui, ó. Toma aqui, eu não tô... Todo mundo me escutando direitinho? Sim. Perfeito. Perfeito. Vamos lá, ó. Agora, gente, depois que eu fiz essa leitura aqui, a Pro falou, né? Que os sinais de pontuação, eles auxiliam na compreensão do texto. Quando nós usamos a fala assim, oral, quando eu estou conversando com outra pessoa, eu uso gestos, eu uso a entonação da minha voz, eu uso a expressão do meu rosto, do meu corpo, para poder caracterizar cada frase, cada palavra que eu estou falando. E Matias, desativa seu áudio, Matias. E na frase não é diferente quando nós vamos escrever. A pontuação serve justamente para dar entonação à sua frase, para dar expressão à sua frase, certo? Agora eu quero que vocês
Identifiquem aí os sinais de pontuação que nós estudamos hoje. Vamos lá? Vamos lá? Ver se vocês conseguem. Diga, Felipe, pode falar. Exclamação. O melado tem uma vírgula. O melado tem uma vírgula aqui, ó, para separar, tá vendo? E eu ali, eu. 3 pontos. 3 pontos aonde? Isso, reticências. Não é 3 pontos, não. O nome é reticências. As crianças correm. De Lúcia. O tracinho. Só achei. Um que Tem tem dois. alguém riscando o slide. Eu não sou. Eu vou esperar. Eu tô com a mão assim. Eu vou esperar para poder No celular eu tenho no livro. de responder, porque não pode, gente. Se a prova não tá fazendo, vocês vão falar. Só isso. Não é eu. E eu nem consigo apagar, ó. Eu vou pedir para vocês não riscarem o slide, certo? Também não é eu. Vamos, ó. Nessa frase aqui, a luz atrai mariposas. O melado vírgula, formigas. A flor atrai abelhas. Olha aqui, ó. A vírgula. Já tem gente riscando. Eu sei, eu tô vendo. A Pro não vai falar mais nada. Eu vou pedir para parar de riscar o slide. Tá aqui? Não? Ô, peraí que eu vou tentar apagar aqui que tá riscando. Peraí que eu vou tentar apagar. Não, não apague não, Renatinho. Deixa quieto. Então tá bom. Vamos lá, ó. Sorvete atrai criancinhas. Temos aqui, ó, o ponto final. Serve para quê? Ponto final serve para encerrar uma ideia. Nós temos aí... Pra terminar a frase ou encerrar a ideia. Isso. Temos aqui a primeira... O primeiro parágrafo. Ó. A luz atrai mariposas. O melado, vírgula, formiguinhas. A flor atrai abelhas, vírgula, sorvete atrai criancinhas. Encerramos essa ideia com ponto. Vamos lá. Mal se escuta ao longe o grito. Nós temos 2 vírgulas aqui, ó. 2 vírgulas, Pro. E 2 pontos no final. Isso, 2 pontos no final. Para que servem os 2 pontos? Mal se escuta, vírgula, ao longe, vírgula, o grito, 2 pontos. Isso aqui vai servir para introduzir a fala dos personagens. E para a fala dos personagens, olha, nós vamos utilizar o que? O travessão, ó. É uma fala direta. E ele... Posso ler para embaixo? O parágrafo embaixo? Travessão e sorvete. É sorvete. Exclamação é sorvete. Que sinal? Vai que... Renata, que sinal é esse aqui? Professora, tá criando, não tô te ouvindo direito. Tem quase todos os sinais aí, nessa quadrinho. Pronto. Eu acho que tem todos os sinais que a gente viu nesse quadrinho, menos o reticência. Temos aqui, ó, nesse parágrafo, temos aqui 2 vírgulas, 2 pontos, um travessão. Temos a exclamação, que foi Daniel que falou, foi Daniel, que não sabia para que servia, o ponto de exclamação. Foi Daniel. O ponto de exclamação, ó, tá indicando uma surpresa ou então alegria, ó. É sorvete, indicando um sentimento. Ele descobriu que era sorvete. E depois perguntam, ó, vai querer? Com o quê? Não é De... interrogação. O nome da pergunta é interrogação. Aparecem, vírgula, sem demora, vírgula, as crianças a correr, ponto.
Ponto para terminar ou ideia ou a frase, ou a palavra. Isso aí, as crianças a correr. Tá vendo que eu já posso colocar na avaliação? Isso! Agora pode. Mas Pode sim. esse não vai cair na avaliação parcial ainda não. Bota na prova, então. Na prova. Melhor ainda. Vai ter mais tempo para vocês estudarem. Vamos lá para o próximo. Vamos para o próximo parágrafo agora. Pronto. Que horas vai acabar a aula hoje? Hoje acaba 11h20. Eu. Professora, Oi. eu esqueci o nome Do sinal? Da pontuação? Não aguento mais. Vamos lá, ó. Bater a minha perna. Vamos lá. Terceiro parágrafo, ó. Já começa com a fala. Já começa com a fala. Travessão. Quero creme, diz Paulo. Tem E o ponto para terminar a ideia. uma vírgula e um ponto. Temos aqui, ó. Pé de Lúcia. 2 pontos. Travessão. 1 de abacate. Isso, 2 pontos, travessão, 1 de abacate. Ela tá feliz, ó, pedindo sorvete de abacate. Quem já tomou sorvete de abacate? Eu nunca, agora quero provar, tô curioso. Ah, mas eu gosto não gosto de abacate. Vitamina de abacate. Não gosto, não. Eu acho que o sorvete não é tão bom, não. Eu adoro abacate, adoro sorvete. Travessão. Eu de manga. Travessão. Eu de morango. Travessão. Eu quero de chocolate. 3 pontos. Nós temos aí, ó, mais sinais, mais pontuações. Temos travessão, eu, e ele vai falar o que para separar, ó? Vírgula, de manga. E temos uma exclamação. Ô, professora, qual é o nome desse retinho? Eu não me lembro muito bem. Travessão. Esse aqui, que parece um i ao contrário, é exclamação. Ah, exclamação. Deixa eu ver. É que caiu lá. Um de morango, temos travessão. Um de morango, exclamação. Temos também, eu quero um de chocolate. Temos o travessão. Jesus, que menino guloso, viu, velho? Que menino guloso. É assim. Eu quero É assim a vida. Ser criança é bom. Mas quando a gente crescer, você vai ver. A gente não vai mais depender dos nossos pais às vezes, né? Mas a gente vai ter que trabalhar para ganhar nosso próprio dinheiro para sustentar nossa casa. Eita, E quando a gente crescer, nossos pais vão ficar velhinhos. A gente vai ter que gente, sair. vamos lá, tá? Tá muito distante disso acontecer. Vamos lá. Ó, entenderam toda essa pontuação, todos os tipos de pontuação. Nós temos o ponto de interrogação, o ponto final, o ponto de exclamação, travessão, 2 pontos, vírgula e reticências. Agora nós vamos ver os tipos de frases. Olha, frase. O que é frase? É a palavra ou conjunto de palavras com sentido completo que as pessoas usam para se comunicar. A frase diferencia-se da oração por conter ou não um verbo nela. Na oração, obrigatoriamente tem que ter um verbo. A frase pode ter ou não pode ter um verbo. Quer ver exemplo de frase com verbo? Estou sentindo uma indisposição fora do comum. E exemplo de frase sem verbo é meu Deus do céu, que maravilha! Nós temos vários tipos de frase.
E os tipos de frase, gente, ó, são declarativas, interrogativas. Vou falar rapidinho sobre isso aqui. Interrogativas, exclamativas e imperativas. Legal. Deixa eu vir aqui. Olha aqui. As frases declarativas são frases que afirmam ou negam alguma coisa. Lembra que a gente estava falando que uma frase pode ser ou não... Uma frase pode ser ou não afirmativa, negativa. Geralmente nós usamos um ponto final no final de frases declarativas. Olha, se declaram algo positivamente, são frases declarativas afirmativas. Se declaram negativamente, são declarativas negativas. Temos aqui, eu trouxe exemplo para vocês. Frases declarativas afirmativas. Ó, ele é um verdadeiro cavalheiro. Tem o ponto final no final da frase, ó. Tá vendo? E negativa, ele não gosta de tomar suco no almoço. Com o ponto final aqui também. Quem não gosta? Temos também as frases interrogativas. Quando é um ponto de interrogação, é para fazer o quê? Pode falar, Felipe. Não estou ouvindo não, que está desligado seu áudio. É ponto de interrogação Uhum. para interrogar as pessoas. E quando a pessoa interroga a outra, ela está fazendo o quê? Perguntas. Então, a frase interrogativa é para fazer uma pergunta, ó. Quem comeu o doce que estava na geladeira? Nós temos aqui, ó, o sinal, o ponto de interrogação para frases interrogativas. Temos o ponto final para frases declarativas. E frases declarativas podem ser afirmativas ou negativas. Frase interrogativa é para fazer uma pergunta. Entenderam? Vamos lá para o nosso próximo exemplo, que o nosso tempo está acabando. Frase exclamativa são aquelas que demonstram sentimentos como surpresa, medo, alegria, dor, etc. Lembra que nós vimos o ponto de exclamação? Olha aqui. Esse ponto de exclamação é usado tanto para a frase exclamativa como para a frase imperativa. Na frase exclamativa, nós usamos o ponto de interrogação para identificar algum sentimento, como dor, tristeza, alegria, surpresa, algum tipo de sentimento. E a frase imperativa são frases que declaram ordem, um pedido, um desejo, uma exortação. A Pro sempre coloca lá no grupo, ó, vamos lá, pessoal. É uma ordem para vocês virem para a aula ao vivo, entendeu? Percebam que eu sempre coloco o ponto de exclamação no final. Vamos lá, relembrar? Não me lembro muito bem, não. Vamos relembrar os tipos de frases. Nós temos as declarativas, que podem ser afirmativas ou negativas. Nós usamos o ponto final. Temos as interrogativas, que é para fazer uma pergunta, e nós usamos o ponto de interrogação. Temos as frases exclamativas e imperativas. A frase exclamativa fala sobre sentimentos, dor, tristeza, surpresa, alegria, etc. E imperativa é para fazer uma ordem, ou então um pedido, ou uma exortação. E nós usamos o ponto de exclamação no final. Na nossa próxima aulinha, ó, vamos dar mais uma pausa. Eba!
Mais uma pausa. Professora, por quê? Dá mais uma aula aí, vai no Mas a gente vai ter outra aula. Eu só vou dar uma pausa para vocês irem buscar o que está faltando, que é o quê? O livro de produção de texto. Nós vamos fazer uma atividade de língua portuguesa ainda e falar sobre verbetes, certo? Certo. Então, ó, nós nos encontramos novamente 10h40. Que horário que nós vamos voltar para cá? 10h40. 10h40. Muito bem. 26. Agora, Tchau, prof. um beijo e até 10h40. Eu vou avisar lá no grupo, viu? Ok. Voltem. Um beijo. Como é que eu faço para gravar? É. Como é que eu saio, por favor? Sai aí, produção.